É. Olha, eu já tô no maior papo aqui com o Dr. Luiz Gustavo Cripa, porque tem cada pergunta aqui para ele sobre pedras nos rins, e ele voltou para responder pra gente, viu? Tudo bem, Dr. Luiz? Bem, boa tarde. Boa tarde. É, o povo manda pergunta mesmo, e é umas receitas, né, doutor? Então. Para quebrar pedra no rim. Pois é, cada coisa que inventam. Pois é. Então já vamos começar com essa? Vamos. Abacaxi, suco de abacaxi com Coca-Cola. Quebra, ajuda a quebrar pedras nos rins? Não, é lenda. O que a gente tem bem documentado é que o aumento da ingesta de alimentos cítricos, principalmente o limão, até estava falando agora na receita, né? O limão, ele ajuda a produzir algumas substâncias que diminuem a formação dos cálculos. Então, assim, para alguns tipos de cálculo, que são os cálculos de cálcio, que são os mais comuns, a gente indica para o paciente ingerir 2 limões todos os dias de manhã. Não só por esse fator de aumentar o metabolismo, né? O limão ele acelera realmente o metabolismo, mas ele diminui a chance da agregação de alguns tipos de cristais nos rins, então ele é benéfico. Agora o abacaxi com coca não, é ditado popular mesmo. Tá bom, gente? Então não ajuda a quebrar pedras nos rins, nem adianta fazer, tá? Doutora Elisângela Rosa de Cambé, ela pergunta o seguinte: descobri que eu tenho pedras nos rins quando fiz uma ultrassonografia na minha gravidez, há 1 ano atrás. Tenho que fazer um tratamento ou essa pedra sai sozinha? Não sinto dor nenhuma. Então, ela tem o cálculo no rim, a gente não sabe exatamente o tamanho das pedras, né? Então, assim, o que é bom? Já pelo jeito que ela falou, já deve ter ganhado o bebê. Então, assim, o ideal é manter o acompanhamento, fazer um novo ultrassom, para ver onde que estão essas pedras, o tamanho dessas pedras. Porque assim, se forem pedras pequenas, que é o que a gente chama de microcálculos, a gente só faz acompanhamento. Agora, se forem cálculos grandes, que necessitem de alguma intervenção cirúrgica ou até medicamentosa, ela precisa manter o segmento sim, não é bom abandonar não. Perfeito. Mais uma pergunta da Aline, daqui de Londrina. Ela disse que o filho dela tem 9 anos e teve uma crise de cólica renal. Expeliu pedrinhas na urina e no ultrassom não mostrou nada. E ele não teve mais crises. O que ela tem que fazer? Isso é muito comum. As pessoas têm uma pedra e eliminam, expelem a pedra, né? Então, assim, se ele fez, isso foi o mais importante, que é o que a gente sempre indica, né? Fazer um ultrassom de controle, ou seja, fazer um ultrassom após a crise, após ter melhorado o quadro, para ver se não há mais nenhum cálculo a ser tratado. Nesse caso, como ele é muito novo, até a gente abordou em um dos programas o fato de estar aumentando o índice de nefrolitíase, de cálculo em crianças. Então, assim, merece o acompanhamento, tem que fazer um exame de imagem pelo menos uma vez a cada 1 ano ou 2 anos, mas no momento, se o ultrassom de controle está normal, não há por que se preocupar. Ótimo. A Ingrid pergunta o seguinte, ela diz que tem dor nas costas e dói muito para urinar. Será que ela tem pedras nos rins? Isso é muito relativo, né? As dores nas costas, uma vez a gente também comentou, pode ser muscular, né? A dor, o fato de ela ter uma lombalgia, pode ser qualquer desconforto muscular, uma contratura muscular, mas não pode estar associado ao sintoma urinário de ardência para urinar. Então, se ela está com algum desconforto para urinar, a gente tem que sempre pensar em infecção e cálculo renal. Então, ela precisa, sim, de exame de urina e ultrassom para avaliar se existe uma pedra no caminho aí para fazer o tratamento dela certinho. Dor para urinar nunca é normal. Não é normal. Queimação não é normal. Não é Tem que normal. procurar Alguma coisa especialista. está alterada. Ou você está com algum tipo de infecção, ou você está com cálculo no trajeto, alguma coisa alterada tá. Então tem que procurar, não pode ficar com esse sintoma. Tá bom, minha linda? Fica a dica então, Ingrid, presta atenção, procura seu médico. A Adriana diz que no exame da filha dela deu cristais. Isso é pedra no rim? Não, os cristais são o que formam os cálculos, né? Então assim, lá no rim a gente tem um aglomerado de sais. Esses sais vão se unindo, formando os cristais, e os cristais maiores se unem, formando o cálculo. Então, assim, é muito comum a gente pegar um exame simples de urina de qualquer pessoa e ver lá a presença de cristais de cálcio. Significa que ela tem os cristais, não necessariamente que ela tenha uma chance aumentada de ter cálculo, mas que se ela mantiver uma ingesta hídrica adequada e diminuir o consumo de sal, isso não necessariamente vai se formar um cálculo, mas é desses cristais que se forma o cálculo renal, né? Então, aí a próxima pergunta aqui da Marta, ela pergunta se essas pedras, se elas não saem, se elas continuam crescendo. Né? De repente está lá os cristais, formou pedra, elas vão crescendo se elas não saem? podem crescer como podem ficar do mesmo jeito. Então a chance de você eliminar cálculos pequenos, como esses cristais, é alta, você elimina todo dia. Mas se você tiver cálculo e tiver tendência a que esses cálculos se formem com maior facilidade, eles podem crescer sim, trazendo os sintomas desagradáveis que a gente já sabe. Então assim, todo mundo que tem cálculo tem que manter o acompanhamento. Tá. Olha só, aqui ela não se identificou, mas
perguntou, meu esposo reclama que o jato de urina dele diminuiu. Será que é algum problema? Ele tem 50 anos. Bom, isso aí é muito importante. Homem, a partir dos 50 anos, já pela Sociedade Brasileira de Urologia, pela Sociedade Europeia, Americana, enfim, é a idade em que a gente começa a fazer o rastreio da próstata. Então, assim, a prevenção do câncer de próstata. O homem tem que passar pelo urologista para fazer a avaliação, tanto com o exame físico, que envolve o tão mito do toque retal, e o exame do PSA do sangue para a gente avaliar a próstata. Sintomas de dificuldade urinária em homens são sinais de que a próstata pode estar aumentando e dificultando a saída da urina dele. Então ele precisa, assim, não só pelo sintoma que ele está tendo, mas por ser homem e ter 50 anos. E se ele tiver ainda algum ente familiar de primeiro grau que teve problemas de próstata, ele deve começar aos 45 anos. Então, assim, isso que ele está tendo pode ser um cálculo? Pode ser. Mas não é o mais comum, na idade dele, esse sintoma ser associado a cálculo, e sim à próstata. Então, acho que ele precisa procurar atendimento. Perfeito. Uma vez a pessoa tendo pedra no rim e expelido, ela vai voltar a ter para sempre? Cada episódio que a pessoa tem aumenta a chance dela ter. Então, assim, Jura? todo mundo, a população em geral tem uma chance de 12 a 15% de ter um evento relacionado ao cálculo renal na vida. A partir do momento que você tem um evento, você tem 30% de chance de ter de novo. E a partir do segundo, 50% de chance. Ou seja, você pode se tornar um fazedor de pedra. Então tem que se cuidar. Tem que se cuidar. A chance aumentada existe. O Valdir Werner, do Conjunto Cafezal, aqui de Londrina, diz que tem uma pedra de 9 milímetros dentro do rim. Ele pergunta se a litotripsia quebra. Essa é a melhor indicação da litotripsia. Acho que foi no outro programa que a gente fez, eu mostrei a máquina, aquele que o paciente fica deitado, a gente encosta um aparelho que emite ondas ultrassônicas para fragmentar a pedra dentro do rim. Que hoje não fica roxo mais. Exatamente. Faz com uma sedação, o paciente sai bem, não tem dor. É um procedimento muito efetivo. Para cálculos menores que 1,5 centímetro, tem uma chance de sucesso de 85%. Então é um procedimento bom. E esse cálculo de 9 milímetros, por que a gente tem que quebrar ele? Porque esse cálculo, se ele resolver descer para o trajeto, ele tem uma chance grande de obstruir a saída, porque ele tem mais que 6 a 7 milímetros, a gente já considera um cálculo grande. Então o ideal é que a gente fragmente ele no rim, para que ele fique pulverizado e não cause obstrução à saída da urina. Só por curiosidade, doutor, quando obstrui, o que acontece? É a cólica. Ele entope o ureter, que é o canal que leva a urina do rim para a bexiga. A urina continua sendo produzida pelos rins, só que a saída está obstruída pelo cálculo. Isso distende. Quando estava saindo, por isso que sentia aquela dor horrorosa que está expelindo. A dor é porque está obstruída a saída de urina. Isso distende o rim, distende a cápsula do rim e dá a cólica. Por isso que é aquela dor absurda. Exatamente, né? Olha aqui, a gente recebeu uma pergunta aqui no WhatsApp, vamos ver se a gente consegue responder, antes de a gente terminar de responder aquelas. Ela sente muitas dores, ela não se identificou aqui. E o médico disse que a pedra que ela tem é pequena, mas ela não expeliu ainda. Como posso fazer para expelir pedra mais rápido? Não existe algo que você possa fazer, a não ser aquilo que a gente sempre falou. É aumentar a ingesta hídrica, beber bastante água, diminuir o consumo de proteína de origem animal e de sal. Essas 3 coisas vão fazer com que você tenha um volume urinado diário grande, satisfatório, e aumente a chance de você expelir essas pedras. Entendeu? E diminuir a chance de formar novas pedras. Doutor, outra telespectadora que não se identificou, mas disse que o marido tem uma pedra de 6 milímetros e outra de 3. É possível que ele consiga expelir? Outra questão, ele teve ácido úrico alterado. Isso também afeta o desenvolvimento de mais pedras? Sim. O principal formador dos cálculos é o cálcio, então é o oxalato de cálcio, e o ácido úrico é o outro grande principal formador. Então quem tem o famoso ácido úrico gota, que o pessoal fala, que é uma das doenças que acumula o ácido úrico, tem chance sim de formar os cálculos de ácido úrico. Então, assim, precisa tratar o ácido úrico para que ele não tenha formação de cálculos, e esses cálculos de 6 e 3 milímetros, os dois têm possibilidade de sair. O de 3 milímetros maior, porque é um microcálculo, o de 6 milímetros pode sair, mas também pode obstruir o canal e dar dor. Então, assim, é muito variável. Eu já vi gente eliminar de 6 milímetros com pouca dor, e já vi gente ir para o pronto-socorro com dor por um cálculo de 6 milímetros. Então, Olha só, a Cíntia de Londrina mandou agora no nosso WhatsApp que o esposo dela fez o uso do duplo J,
que é um catéter, né? Isso, é aquele catéter que desobstrui. Por causa de pedras no rim. Teve obstrução do canal urinário e ele come muito vinagre. Ela falou que ele ingere muito vinagre. Se faz mal. É a Cíntia de Londrina. Não, o vinagre ele é uma substância ácida, né? Tem um grau de acidez. E assim, para algumas pessoas, por exemplo, a pessoa que tem cálculo de ácido úrico, ele tende a ter um pH urinário mais ácido. Então, para essas pessoas, a gente tenta limitar o consumo de substâncias ácidas, porque elas podem deixar o pH da urina mais ácido e favorecer a precipitação dos cristais no ácido. Mas para as pessoas que têm os cálculos de cálcio, por exemplo, em que não se formam em pH ácido, não vai ter interferência para ele, entendeu? Entendi. Então, assim, não acredito que seja isso que esteja causando, não. Agora, doutor, para a gente encerrar, tem uma pergunta bomba aqui, que foge um pouquinho do nosso tema, tá? Uma telespectadora não se identificou, mandou na outra vez que você veio, ela disse o seguinte: vi um vídeo sobre vasectomia, tenho algumas dúvidas sobre isso. Estou tentando engravidar há alguns meses, porém nunca dá certo. Estou achando que o meu marido fez vasectomia sem eu saber. Meu Deus! Tem como saber se o marido fez ou não a vasectomia, doutor? Tem como saber. É um exame do espermograma, que é o exame simples, né? Ele faz um exame que envolve a coleta do esperma dele, e aí vão ser quantificados o número de espermatozoides. Se tiver 0 a contagem de espermatozoide, é porque ele é vasectomizado. Mas daí vai ter que ver se ele vai querer ir fazer isso. Você vai ter que amarrar, minha linda. Amarra o homem, leva ele, fala, você vai fazer, senão eu largo de você. Exatamente. Mas que complicado, né? Então Pois tem como fazer tem como o exame saber. para saber. Tem que convencer ele a fazer. Né? Se precisar, a gente dá uma ajuda. Doutor Luiz, muito obrigada mais uma vez Eu que pela agradeço. sua participação. Eu que agradeço. Obrigada.